Jesus, glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. E sem dúvida nenhuma, esta noite Ele tem algo em particular para cada um que se faz presente aqui. Nós ficamos muito alegres de saber que o Senhor continua fazendo os seus milagres. E para nós que cremos na sua palavra, no seu nome, se também você crê, testemunhos continuarão acontecendo neste lugar, no nosso meio, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel para dar a vitória ao teu povo, amém? Antes de começar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de fazer alguns avisos aqui em particular. O primeiro deles é falar justamente, reforçar para os irmãos, para que os irmãos possam estar se esforçando um pouquinho mais, estando juntamente conosco nos trabalhos, durante a semana. A nossa irmã Cíntia, fez menção, do trabalho de quinta-feira, da oração, a partir das 8 da noite. Então faça esse esforço, sabemos das dificuldades, no decorrer da semana de estar nos trabalhos. Mas se você sente o desejo de estar orando, de estar buscando juntamente conosco, venha para cá, vamos buscar juntos, vamos orar junto, para que o nosso Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém? Outra coisa que eu queria fazer menção aqui também, é justificando a ausência dos nossos pastores. Hoje teve a convenção lá em Seattle, a nossa pastora estava cooperando lá, e o nosso pastor também ministrou, em um outro estado que eu acabei de esquecer o nome aqui, justificando a ausência dos nossos pastores, amém? Por conta deste compromisso. Eu também gostaria de comentar aqui, ou na verdade perguntar se temos alguém aqui por primeira vez. Se tem alguém por primeira vez aqui, levante a sua mão, para que nós possamos saber, para que você possa estar ali, um casal, que Deus abençoe vocês, que os nossos irmãos estarão se aproximando de vocês. Aqui também tem mais um casal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem mais um casal aqui. Que Deus abençoe vocês. Então eu vou pedir para que vocês fiquem com a mão levantada, para que os nossos irmãos possam estar, indo até vocês. Tem uma lembrança da nossa igreja. E todos vocês são muito bem-vindos aqui. Nós sentimos muito alegres pela presença de vocês. E volte sempre, traga mais gente, que para nós é uma alegria muito grande. Amém? Abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41 e o versículo de número 38. Livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo de número 41 e o versículo de número 38. Diz assim: todos acharam? Amém? Vai nos dizer assim: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e tudo ao meu povo obedecerá a sua palavra. E somente no trono eu serei maior que você. E todos digam amém. O texto que nós acabamos de fazer a leitura vai falar de um personagem que todos nós já ouvimos falar. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre a história de José, eu gostaria de iniciar aqui uma reflexão para cada um de nós, que um dia recebemos Jesus, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando o Senhor nos chama para a salvação, Ele coloca no nosso coração sonhos
E quais sonhos seriam estes? O sonho de estar para todos sempre com Ele. O Senhor nos dá sonhos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. O Senhor coloca a nós sonhos e junto com esses sonhos, promessas de realizações de sonhos. Todos nós que um dia aceitamos a Jesus como nosso único e exclusivamente Senhor e também Salvador, ou seja, precisamos entender aqui que para que o Senhor possa ser o nosso Salvador, primeiro Ele precisa ser o nosso Senhor. Antes de Deus, antes de Jesus ser o nosso Salvador, primeiro precisamos reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. O texto que nós acabamos de fazer a leitura vai falar sobre José, já se tornando governador do Egito. Mas a Bíblia vai dizer, alguns capítulos atrás, acerca da narração da sua história, propriamente dito no capítulo de número 37, em que vai falar primeiro do seu pai, que habitava na terra de Canaã, no capítulo 37, o primeiro versículo. E a Bíblia então vai narrar para todos nós, que José, ele por ser filho da sua velhice, ele era o filho querido do seu pai. A Bíblia vai dizer então que Jacó prepara para ele uma túnica com várias cores, prepara para ele dando destaque ao seu filho querido. E a Bíblia então vai dizer que os seus irmãos, vendo tudo aquilo, o odiavam, tinham inveja de José por conta de todo o amor em destaque que o seu pai dava a José. A Bíblia vai dizer que José teve 2 sonhos. Diga comigo, 2 sonhos. José teve 2 sonhos. E quando ele começa a narrar sobre o sonho, a Bíblia vai dizer que ele vai falar para os seus irmãos. E a Bíblia então diz que eles, ouvindo os sonhos que José teve, eles odiavam José ainda mais. José então vai ter esse segundo sonho. E a Bíblia diz que ele então vai narrar sobre esse segundo sonho, dizendo ao seu pai, à sua mãe e os seus irmãos, que estava ele. E ele começa a observar, está o sol, a lua e 11 estrelas, e que elas se inclinavam diante dele, se prostrando diante dele. E os seus irmãos já não conseguiam ver de forma pacífica aquilo que ele estava falando. O seu pai deu menos importância, mas ele vai dizer assim para José: por acaso eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos de se curvar diante de ti? Que sonho é este que sonhaste? Esta parte da mensagem, que sonho é este que sonhaste, muitos pregadores fazem menção dele quando vão falar sobre esta palavra. E por quê? Porque quando nós falamos de sonhos, nós falamos de algo que é peculiar, individual de cada um. Se eu fosse perguntar aqui, se cada um dos irmãos ainda guardam sonhos de propósito que Deus deu lá atrás, eu tenho certeza que os irmãos iriam se levantar aqui para narrar, ou querer falar talvez de projetos, de sonhos que Deus já concretizou na sua vida, e muitos ainda que o Senhor tenha a se concretizar. Pois bem, todos nós que um dia recebemos a Jesus, nós temos algumas promessas e guardamos isso como sonhos reveladores de morar com o nosso Deus, promessas terrenas também, de promessas materiais, essenciais para o nosso dia a dia, para auxiliar a obra de Deus, como fez menção aqui o nosso irmão o diácono Daniel. É muito importante sim que possamos ser um povo abençoados materialmente para auxiliar na obra do Senhor, sermos canal de bênção para a vida do próximo. Tudo isso está incluído num sonho que o Senhor deu para nós. O Senhor nos fez estas promessas. Então a Bíblia vai dizer, continuando aqui a história, em que os irmãos ouvindo aquilo, odiando ele, tendo inveja dele, num certo dia, a Bíblia vai dizer que Jacó pede para que José vá até os seus irmãos que estavam apacentando ovelhas, para saber, trazer informação a respeito dos seus irmãos.
Mas a Bíblia também vai dizer que José, indo ao encontro dos seus irmãos, os seus irmãos tramavam contra José, contra a vida de José. A Bíblia vai dizer que ele então é pego pelos seus irmãos, e os irmãos ali conversando, a Bíblia vai dizer que eles chegam no consenso de não matar a José. Eles jogam José numa cova, num lugar onde especificamente era direcionado a um buraco, onde que caía-se água, ficava um lugar onde que pessoas, todas as vezes que fosse necessário, iam a buscar água nessa cisterna, eles iam até lá. Mas nesta especificamente não tinha água, então eles jogam José ali. E a Bíblia então vai dizer que mercadores, medianitas, passando, eles então elaboram a ideia de estar vendendo, em vez de matá-lo, vendê-lo para aqueles mercadores. Então eles vendem José aos mercadores, retornam para a casa do seu pai, e ali falsamente traz uma história mostrando para o seu pai que na verdade José havia sido morrido, havia estado morto por um animal feroz. O seu pai acredita, mas a palavra de Deus vai dizer então que José, a partir deste momento, já sendo escravo desses mercadores, vai em direção ao Egito. Chegando ao Egito, a Bíblia diz que um oficial de Faraó o compra, ele desses mercadores. Então a Bíblia vai dizer que ele estando ali, junto de Potifar, estando cuidando da casa de Potifar, ele foi a todos os dias ali, ganhando a confiança de Potifar, ganhando tudo aquilo que fosse necessário para estabelecer a confiança do seu senhor até então, Potifar. A Bíblia vai dizer que José alcança muito essa confiança de tal maneira que num certo dia ele acaba saindo, e então José, ficando cuidando dos serviços da casa, administrando a casa de Potifar, a esposa de Potifar, desejando a ele, se deitar com ele, ela tem uma tentativa para tal ato, mas a Bíblia vai dizer que ele foge da presença dela, mas deixa a sua vestimenta, a sua veste nas mãos dela. A Bíblia então vai dizer que ela aproveita o momento e acusa falsamente José. A Bíblia vai dizer então que José vai ser preso por conta dessa falsa informação a seu respeito. Então Potifar coloca ele na prisão, e a Bíblia vai dizer que ele começa a administrar, ganhar confiança do responsável ali da prisão, e ele começa a administrar, começa a cuidar de todas as coisas relacionadas da prisão. E ali num certo dia, estando dois homens, um que era o chefe dos mordomos e o outro que era o chefe dos padeiros, cada um deles acaba tendo um sonho, e então eles vão falar o sonho para José, e Deus então dá a devida interpretação para cada um dos sonhos, dizendo especificamente para o mordomo: você, depois de 3 dias, você sairá daqui e você será restituído ao seu cargo anterior. O outro padeiro-chefe que estava ouvindo se interessou pela interpretação e também fala do seu sonho, do sonho que ele teve. E aquele momento ali, ele achando que poderia ouvir alguma coisa do seu agrado, José fala para ele: com você também, depois de 3 dias você sairá daqui, mas você será morto. A Bíblia então vai dizer que isso acontece conforme José interpreta, conforme o Espírito de Deus que estava sobre José interpreta, e acontece de fato tal algo. A Bíblia vai dizer então que aquele oficial, aquele chefe mordomo, volta ao seu cargo, e a Bíblia vai dizer que passa por cerca de 2 anos, e ali Faraó então tem um sonho que vai atemorizá-lo, um sonho que vai deixar ele impaciente. E então ele busca a aproximação para trazer todas as pessoas, todos os magos, todos os sábios, que poderiam assim dar a devida interpretação ao seu sonho do seu reino. Mas a Bíblia vai dizer da seguinte forma, que não havia um sequer no reino de Faraó que pudesse interpretar o sonho. A Bíblia vai dizer então
que aquele oficial, aquele chefe dos mordomos, lembra de José, o que havia acontecido com ele quando ele estava preso. E lá José interpreta o sonho dele, e acontece conforme José interpreta o seu sonho. Faraó então pede para que viessem a chamar a José. José então ouve os sonhos de Faraó e interpreta tudo aquilo conforme Deus tinha mostrado e revelado a ele. E por fim a Bíblia vai dizer que José começa a mostrar para eles as características, as formas, que ele deveria encontrar uma pessoa em que pudesse ser esse administrador, essa pessoa sábia, essa pessoa prudente, que tivesse a total capacidade de fazer com que o reino do Egito conseguisse passar por todo aquele período de fome e pudesse estar administrando muito bem aquele período. A Bíblia então vai dizer, da forma que nós lemos aqui, em que quando o Faraó começa a observar, a pensar em uma pessoa em particular do seu reino, que deveria ser essa pessoa, ele chega à conclusão que não havia nenhuma pessoa a não ser José, aquele homem que tinha o Espírito de Deus. Assim José chega a ser governador do Egito, cumprindo os sonhos em que nós acabamos de fazer a narração no início daqui da menção do texto, no capítulo de número 7. O tema de hoje é as 5 características de um sonhador. As 5 características de um sonhador. A primeira característica de um sonhador é ser sábio. A Bíblia vai dizer que José foi um homem sábio, mas algo me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer para nós em Tiago 1,5 que se nós quisermos sabedoria, nós pedimos sabedoria a Deus, ou seja, todos nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Mas o que me chama a atenção no começo da narração deste texto, deste livro, e especificamente desta história, foi que José vai falar dos seus sonhos para os seus irmãos. Todos nós temos sonhos, propósitos. O Senhor tem nos dado muitos deles, mas muitos de nós não entendemos que quando temos o Espírito de Deus, para termos sabedoria, precisamos entender que muitas vezes, quando o Senhor nos dá sonhos, promessas, precisamos ter cuidado para quem nós falamos os nossos sonhos. José teve uma falha. Um homem sábio, mas contou o seu sonho para as pessoas erradas. Muitas pessoas nos dias de hoje param na fé, pessoas que receberam muitas promessas da parte de Deus, sonhos maravilhosos, mas começaram a contar os seus sonhos para pessoas erradas. Tome cuidado para quem você conta aquilo que Deus revelou a você. Seja sábio, seja prudente. Tudo o que nós pedimos a Deus, quando nós falamos em termos de sabedoria, Deus é fiel para dar a nós. Mas quando nós recebemos tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisamos aprender a praticar aquilo que nós pedimos a Deus. Ser sábio é demonstrar na prática o que é ser sábio. E muitas pessoas têm perdido os caminhos do Senhor por falar demais para pessoas que estão cada dia mais engessando em você contra os próprios sonhos que Deus deu para você. Tome cuidado. Não saia falando para todo mundo aquilo que Deus deu para você. Seja sábio. O que mais nós ouvimos nos dias de hoje são pessoas que
passam do ponto. Pessoas que antes de acontecer as coisas, já estão procurando pessoas para estar falando aquilo que Deus prometeu. Irmãos, calme. Se você quer falar sobre os sonhos que Deus te deu, vai até o seu quarto, feche a porta e converse diretamente com Deus que te deu o sonho. Vigie, seja sábio, porque o maior prazer de Deus é se revelar ao homem, dar os seus projetos e sonhos para o homem e ver lá na frente todos esses sonhos sendo concretizados. Tome cuidado. O segundo ponto aqui, a segunda característica de um sonhador é confiança. Nós precisamos ser crentes que confiam verdadeiramente no nosso Deus. Quando nós oramos a Deus, nós entregamos o nosso coração, as nossas palavras, para que o Deus que revelou a nós possa nos dar a graça de alcançar grandes testemunhos como nós ouvimos no dia de hoje. Mas precisamos viver uma vida de confiança. E eu quero abrir aqui um parêntese, especificamente sobre esse ponto, sobre esta característica em particular. Quando nós falamos de confiança, quando nós falamos em confiar em Deus, sobre confiar em Deus, aquilo que Ele nos prometeu, nos deu como sonho, precisamos entender que a grande massa, a grande maioria desses sonhos é um período em que Deus dá para nós, mas que nós precisamos percorrer todo um processo. E que neste processo, a Bíblia vai dizer que José, até chegar na onde a concretização do sonho que Deus deu para ele teve que passar por processos. Ele precisou confiar no Deus que deu o sonho para ele. Precisamos entender que no decorrer da caminhada cristã, nós precisaremos passar por muitos processos, mas continue na confiança. Faça chuva ou faça sol, continue confiando, continue firme, continue olhando para aquele sonho, aquele propósito do Deus que deu a você. Fique firme. Muitas vezes achamos que nós não vamos conseguir passar por determinados processos. E isso sempre chama a atenção de todos nós. Quando nós nos reunimos aqui, eu tenho uma certeza aqui, que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e Deus nos deu sonhos maravilhosos. Mas precisamos amadurecer, ter uma vida cristã amadurecida e saber que estaremos passando por vários processos até chegar a cumprir aquelas promessas que Deus deu a cada um de nós. Como está a sua caminhada? Como tem sido o processo da sua vida? As provações têm aumentado? Confie no Senhor. As dificuldades têm aumentado? Confie no Senhor. Os levantes têm aumentado? Confie no Senhor. Este é o segundo ponto, a segunda característica. A terceira característica de um homem sonhador é a visão que Deus nos dá das coisas futuras. Todo sonhador, ele pode até passar por muitas coisas, mas quando ele tem a convicção que aquilo que Deus deu para ele é de fato do Senhor, ele permanece na visão daquilo que o Senhor tem para ele. Por alguma razão o Senhor colocou no meu coração essa característica. Talvez a provação tenha feito com que alguns dos irmãos de repente esqueceram que no fim da provação vai vir abundância, vai vir a bênção,
vai vir aquilo que o Senhor prometeu para você. Não perca a visão daquilo que o Senhor deu a você. Eu fico imaginando aqui, José, quando os seus irmãos tramam contra a vida dele, ele poderia ter perdido a visão, mas ele preferiu continuar tendo a certeza daquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Ele poderia murmurar, ele poderia em algum momento fraquejar, quando ele chega a ser preso em decorrência de uma falsa acusação. Ele poderia ter parado. Sempre nós, quando estamos focados no processo, sabendo o que vai acontecer no final, muitas coisas acontecem. Pessoas falam de tudo, pessoas criam tudo, pessoas fazem de tudo, porque eles não sabem o sonho ou o tamanho do sonho que Deus deu a cada um de vocês. Nós precisamos manter a visão. Eu sempre falo assim, e tenho isso comigo, em que o crente, mesmo diante de tantas promessas maravilhosas que o Senhor tem feito para nós, a número 1 delas é: se continuarmos firmes, nós vamos estar todos reunidos aqui, junto do nosso Deus, contemplando a grande promessa, que é a sua salvação, que é vivendo o refrigério do Senhor, vivendo as coisas mais maravilhosas que este mundo de forma alguma poderá dar a cada um de nós. O Senhor tem preparado coisas grandiosas para nós. Então continue firme, continue na visão, continue na confiança, continue tendo a certeza daquilo que o Senhor tem para você e te mostrou. A quarta característica me chama muita atenção, porque quando nós falamos em perder aquilo que Deus nos mostrou, tem a ver com ouvir e absorver aquilo de que pessoas que não têm nada a agregar à sua vida faz você perder. Vou melhorar aqui o ponto. A quarta característica tem a ver com perder aquilo que nós temos convicção que Deus tem para nós. Quando nós ouvimos, damos ouvido a quem não tem a agregar à nossa vida espiritual, a quem não tem propósito, a quem não tem compromisso com as coisas de Deus, com pessoas que não estão direcionadas para o mesmo caminho com você, pode fazer com que você perca aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se José tivesse ouvido em algum momento coisas contra aquilo que o Senhor tinha dado como sonho para ele, ele não teria se tornado governador do Egito. Talvez quando nós já chegamos a receber a nossa bênção, fica muito fácil de nós falarmos sobre ela, as dificuldades, o que nós passamos. Mas quando nós estamos ainda neste processo, o que nós escutamos nesta caminhada, quantas pessoas passam pela nossa vida e não têm o compromisso que nós temos. Permaneça naquilo que você sabe que Deus tem para você. Não dê ouvido para aquilo que vai te tirar do centro da vontade de Deus. Isso é muito importante. Guarde para você essa reflexão. Nos dias de hoje, é muito fácil nós perdermos os propósitos de Deus na nossa vida. É só dar ouvido para pessoas que não têm propósito de Deus. Para pessoas que não tenham ainda, não enxergaram ou não quiseram dar ouvido para os propósitos de Deus. Para você que já deu ouvido, tome cuidado. Ore a Deus para que Ele possa guardar os seus ouvidos e os seus olhos.
Não permita que coisas deste mundo possa tirar você do foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Guarde isso na tábua do teu coração. O crente, quando ele professa a sua fé, ele sabe o que está em jogo. E todos os dias nós temos uma batalha em particular. Todos os dias nós temos um leão aí para lutar. Todos os dias temos dificuldades a ser vencidas. O inimigo, nós sabemos qual é a sua intenção, mas nós também sabemos o que espera a cada um de nós no fim desta caminhada. Não perca essa visão. Talvez aqui nesta noite, eu sou um homem limitado, mas o nosso Deus é um ser ilimitado. É um Deus que tem todo poder, é um Deus que tem toda sabedoria, é um Deus que tudo sabe. E talvez no dia de hoje, você tenha chegado aqui e sentido que, de alguma forma, você poderia chegar aqui, achando que Deus ia esquecer de falar com você. Eu gostaria de dizer para você, que o Senhor renova aquilo que um dia Ele prometeu à sua vida. Se fortalece nele, busque Ele. Ele tem coisas grandiosas na sua vida. E lá na frente, pessoas verão tudo aquilo que o Senhor tem na sua vida se cumprindo. Outro ponto que me chama a atenção aqui, que eu também quero fazer menção com os irmãos, é a respeito de quando José se torna governador. Ele se torna governador para servir. E isso me chamou muito a atenção, porque todos nós aqui, e isso não isenta ninguém, nós precisamos entender que quando nós somos pessoas que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador, e primeiro Ele é o nosso Senhor e depois Salvador, porque é uma consequência, todos nós precisamos nos incluir como servos natos, pessoas que estão dispostas a servir de graça, de agrado na obra do Senhor ao próximo. Quando Deus exalta José a ser governador do Egito, o que chama a atenção é que ele se torna governador do Egito para servir. Precisamos nos colocar na condição de servos, porque o Senhor já nos premiou com a salvação. Nós já estamos em lugares de destaques. Cada um dos irmãos que se fazem presente estão em lugar de destaque, porque todos que aceitaram a Jesus são salvos pela fé nele. Se vocês são salvos nele, vocês já têm um lugar em destaque neste lugar. Nós já alcançamos um lugar de destaque. Então vamos nos colocar como servos do Senhor nato. Vamos servir uns aos outros. Vamos servir na obra do Senhor. O Senhor tem coisas grandiosas para todo aquele que se coloca a servir a obra do Senhor. Não fique parado. Não fique descansando. Não fique colocando as coisas que primeiro não seja o reino de Deus. Pois todos os domingos, a maioria dos domingos, ouvimos a palavra que vai dizer assim: primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Todos nós sabemos disso. Então, se sabemos disso e se colocamos na condição daquele que tem a condição e a interpretação daquilo que Deus revelou para nós, ou seja, a sua salvação, todos nós precisamos viver uma vida de servo aqui. Sejamos servos na sua obra. O crente salvo, ele vive como servo. E eu coloquei isso como a quinta característica de um salvador, de um sonhador. Não foi por acaso, mas porque isso me chama a atenção. Porque eu tenho comigo que todo sonhador, aquela pessoa que nasce sonhador, ele jamais para de sonhar. Ele continua renovando
as suas forças no seu Salvador, nas promessas do seu Deus, mas precisamos demonstrar isso em frutos práticos. Precisamos servir, precisamos estar aptos à disposição da obra do Senhor. E às vezes o que me chama a atenção é que a igreja de hoje, a igreja moderna de hoje, muitos movimentos têm feito encherem as igrejas, encherem templos, com mensagens que não falam mais de reino, não colocam em primeiro lugar o grande sonho do crente, que é de morar com o seu Deus para todo sempre. Aqui não. Aqui primeiro nós falamos do nosso Salvador e é da sua obra salvadora para todas as pessoas, e estimulamos a todos os irmãos a servirem na obra do Senhor, porque nós somos uma igreja que primeiro vivemos e pensamos de uma forma cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro da nossa vida. Se temos Cristo no centro da nossa vida, então nós vivemos buscando em conformidade com aquilo que Cristo tem para nós. Que vivamos como servos, e servos natos, servos crentes em Jesus. Eu me recordo aqui, que no começo dos anos 2000, quando eu me converti, é um assunto que eu não gosto muito de falar, porque naturalmente algumas coisas sempre dói em falar. Mas eu, como todo jovem, para quem conviveu comigo, eu fui um jovem que ganhei uma certa fama por jogar futebol desde o tempo do começo da escola. E eu tinha a total certeza que eu seria um jogador profissional conhecido no mundo inteiro. É a primeira vez que eu abro para falar sobre isso. E numa certa oportunidade, eu me recordo como se fosse hoje, um dia antes de disputar a Taça São Paulo Juniores. O pessoal que conhece futebol, acompanha, sabe do que eu estou falando. É o principal campeonato júnior em que mostra para o país inteiro. Então, possivelmente, pessoas que realmente são muito boas futebolisticamente falando, se elas forem vistas, as oportunidades destacariam para elas. E um dia antes disso acontecer, eu me recordo como se fosse hoje, do meu lado esquerdo, um amigo meu, que alguns de vocês conhecem, e do outro, um rapaz que é muito conhecido, né, ganhou muito dinheiro, passou por alguns times gigantes do Brasil, e eles me perguntavam assim: e se não der certo, Wilson, o que você vai ser? Vocês eu não sei, mas eu vou ser jogador, porque todo mundo sabia, todo mundo falava que eu seria jogador. E algo aconteceu. Eu largo um dia antes de disputar a Taça São Paulo Juniores. Recebi oportunidades, mesmo depois que eu larguei, para ganhar um bom dinheiro. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso de novo aconteceu mesmo depois que eu parei. Quando eu, há um dia antes, largo, vou buscar os meus documentos. Eu me converto num dia subsequente. E com 3 meses, eu estando na igreja, eu não sabia, não entendia, não sabia os propósitos de Deus, não sabia nada relacionado às coisas de Deus. Então, acabando o culto, Deus toma um pregador, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, e ele chama 2 jovens até então, e me pede para que eu se levantasse do grupo de jovens e viesse até a frente. E aí ele aponta para outro jovem que estava na porta da igreja e pede para que ele pudesse vir à frente também. Eu sempre fui um jovem muito brincalhão, né? Enfim, e eu nunca levei muito a sério as coisas.
Então, quando ele começa a falar, eu começo a brincar, ignoro as palavras dele. Então ele pega e olha para mim e fala assim, começa a profetizar e fala assim para mim: se você acredita, você não está acreditando? Então se você acredita, então levante a mão. Quando eu levanto a mão, sou batizado. E depois dali, a minha vida mudou. Os propósitos da minha vida mudaram. E passou cerca de 20 anos. Esses dias eu estava andando com a minha esposa e meu filho, há cerca de uns 2 anos atrás, com essa neve, andando pelas montanhas. E uma coisa que eu tinha no meu coração era: com a primeira proposta eu vou sair do Brasil, vou morar na Europa, vou ter um bom carro, vou estar com a minha família, andando, olhando para os lados, no meio da neve, vendo tudo aquilo que eu tinha conquistado. E nesses dias eu tinha esquecido disso. E o tempo foi passando, a gente vai esquecendo de coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Às vezes parece irrisória para as pessoas que de repente estão ouvindo isso. Mas para nós que sonhamos lá atrás viver coisas nesse sentido, de repente eu estava no carro e eu olho para o lado, vejo o meu filho, a minha esposa, e eu dirigindo ali, pilotando o carro, o Senhor começa a me lembrar, fala: olha, você largou tudo aquilo, mas olha como eu cumpro promessas. Deus cumpre promessas. Permaneça na visão. Hoje eu tenho um grande sonho. E o meu sonho comunga com o sonho de cada um de vocês. De nós vermos essa nossa congregação cheia de salvos. Pessoas chegando aqui, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, se preparando para esse grande momento que a tua igreja, que a igreja do Senhor aguarda, que é o retorno, que é a volta do nosso Senhor e Salvador. Este é o grande sonho que eu tenho hoje. Concluir aqui, pedir para que os nossos irmãos se acheguem aqui. Quando nós meditamos sobre alguns personagens narrados da Bíblia, nós começamos a refletir aquilo primeiro para nós mesmos. Nós começamos a refletir aqueles personagens para com a vida de nós que estamos refletindo sobre aquela palavra, aquela mensagem. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é: você sabe que a mensagem sobre José, um jovem, que até então, quando ele recebe o sonho, nós estamos falando de José com cerca de 17 anos. E normalmente nos trabalhos de jovem é ministrado para jovens essa palavra. E quando eu comecei a meditar, o Senhor colocou no meu coração assim: ministre isso hoje. Porque eu sei que, embora seja uma mensagem para toda a congregação, o Espírito Santo que está na minha vida, que está na vida de vocês, é um Espírito que rejuvenesce, nos faz estarmos fortalecidos. Se por alguma razão estamos fracos, receba a força do Senhor e comece a correr como um jovem, como uma criança que vai em busca das promessas que o Senhor fez para você. Se coloque de pé. Que sonho é esse que sonhaste? Qual é o sonho que o Senhor deu a você? Você guardou as 7 chaves? Como estão as promessas do Senhor sobre a sua vida? Você continua cultivando? Você continua cuidando? Continua tendo visão de tudo aquilo que o Senhor já prometeu para você? Continuou na confiança? Como está a sua confiança no decorrer deste processo? Hoje é uma noite em que iremos renovar as nossas vidas, diante de todos os projetos, diante de todos os sonhos que o Senhor nos deu.
nos deu. Não sei como anda o seu caminhar, e se por alguma razão você tem perdido um pouco a força, nesta noite o Espírito Santo irá de encontro com cada um que se faz presente aqui. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Curvem sua cabeça neste momento. A Bíblia vai dizer que há poder no nome de Jesus, e nós cremos nisso. E eu estarei ministrando uma oração no nome de Jesus. E se você quer receber a sua parte, da parte do Senhor para a sua vida, receba, porque é de graça. Se você veio receber o batismo com o Espírito Santo, ore comigo neste momento. Pede para o Senhor. Abre a sua boca. Pratique a sua fé. Como está a sua confiança no decorrer deste processo? Talvez as pancadas tenham sido muito grandes, mas como está a sua visão diante daquilo que o Senhor fez, mostrou para você? As promessas seguirão a todo aquele que crê. Se você quer testemunhar a grandeza de Deus, as coisas que Deus tem na sua vida, então faça esse voto. Vamos orar juntos aqui. Vai crescer testemunhos, porque nós cremos que através dos testemunhos o nome do nosso Deus é glorificado. Glória a Jesus. Curvem suas cabeças. Soberano eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Pai, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, e nós, Senhor, refletimos sobre ela. Senhor, o Senhor tem nos dado sonhos, e que nós possamos, Senhor, ter sabedoria, que nós possamos ter, Senhor, confiança em Ti, que nós possamos, Senhor, ter visões dos céus, que nós possamos, Senhor, tampar os nossos ouvidos para não perder as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha nos blindar, Senhor, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo e fazer com que, Senhor, possamos ser, meu Pai, testemunhadores de tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós e por meio de nós nesta terra, e que pessoas possam ver a grandeza de Deus e ver, Senhor, em nós o Senhor. Pai, neste momento, Senhor, unimos nossa fé. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Pai, o Senhor fez promessa para cada um de nós, e nós cremos nas Suas promessas e nos cumprimentos de cada uma delas. O Senhor tem promessa de batizar com o Espírito Santo, Senhor, a todo aquele que crê. E se tem aqui um irmão, uma irmã que crê, então receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que o Senhor possa dar visões, que você possa receber os dons espirituais vindo do Espírito Santo, para que possamos servir na obra do Senhor, para que possamos estar vendo a grandeza do Senhor no nosso meio, para que pessoas possam ser curadas. Que se você necessita de uma cura, receba uma cura que venha da parte do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, neste momento, Pai, dialogando com Ti, levando, Senhor, os nossos pedidos, as nossas petições, entregando a Ti, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que tem dificultado, Senhor, nosso caminhar. Que o Senhor venha renovar forças aqui, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que possamos despertar para a Tua obra, que nós possamos estar firmados na rocha, que
nós possamos estar, Senhor, saindo daqui avivados e alegres na Tua presença. Que Teu Espírito Santo venha visitar cada um dos nossos irmãos. Que cada irmão possa receber o abraço do Espírito Santo de Deus. Amém. Não desista. Não pare de crer. Porque as promessas de Deus cumprirão na sua vida. Permanece firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Nós temos as características de um sonhador. Então vamos permanecer firmes, confiando no nosso Deus. Um Deus que fez promessas, um Deus que costuma cumprir as suas promessas. E nós cremos que o Senhor fará coisas grandes no nosso meio. Receba o que você veio buscar. Nós testemunharemos coisas grandiosas. Nós teremos a oportunidade de testemunhar coisas grandiosas que o Senhor fez em nossa vida. Pessoas vão ver a grandeza de Deus através dos testemunhos, através da nossa vida. Nós somos um povo que crê. Nós acreditamos. Nós somos um povo que amamos o nosso Deus e confiamos na Tua palavra. E a palavra do Senhor tem vida. E se você precisa de vida, receba a vida e abundância da parte do Senhor. Se a sua vida espiritual tem passado por momentos difíceis, receba a renovação do Espírito Santo na sua vida. Somos sonhadores. O Senhor vai cumprir os nossos sonhos, sonhos que Ele colocou no nosso coração. Receba, receba, receba a unção que vem do Espírito Santo na sua vida, para que você possa ter a ousadia do Espírito Santo, que nós possamos ser canal de Deus para profetizar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor nesta terra. Nós, nesta noite, que temos buscado o nosso Deus, que precisamos de revestimento da parte de nosso Deus, receba o revestimento que vem do Espírito Santo na tua vida. Vamos crer. Vamos elevar o Senhor às nossas dificuldades. Talvez para o mundo, talvez para nós mesmos, possamos estar passando por situações em que o homem natural não consegue resolver. E nós aprendemos que tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, nós depositamos aos pés do nosso Salvador. Nós colocamos diante do nosso Senhor. E todas as vezes em que nós meditamos nas narrativas bíblicas, nos textos bíblicos, todo aquele que se achegou até Jesus recebeu aquilo que ele foi buscar. Se você veio buscar algo espiritual, receba ele no nome de Jesus. Se você precisa de uma porta aberta para cuidar do seu lar, da sua família, cuidar das suas responsabilidades, que o Senhor venha abrir as portas e que nós possamos prosperar neste lugar para testemunhar as grandezas de Deus através da nossa vida aqui. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, então vamos praticar a fé no nosso Salvador, a fé no nosso Senhor. O nosso Jesus se faz presente aqui. O nosso Salvador não está com os ouvidos fechados para ouvir a tua oração, irmão. Este é o momento. Entregue ao Senhor os seus pedidos. Este é o momento, pois o Senhor se faz presente no nosso meio e nós vamos testemunhar coisas grandiosas da parte de Deus. Seja ousado, seja ousado, pratique a sua fé,
aqui é a casa do nosso Deus. Aqui é a casa na onde reúne um povo santo, um povo separado por Deus, separado para Deus, um povo que crê na palavra do Salvador. E nós cremos, estamos aqui, nós sabemos que no poder de Jesus, no poder da tua palavra, no poder do teu nome, há graça, há salvação, há testemunhos, há bênção para o teu povo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Agradecemos a Deus por cada um dos irmãos. E eu gostaria de, antes de dar os avisos finais aqui, algo que o Senhor colocou no meu coração agora. Se fortaleça naquilo que você sabe que você precisa fortalecer. Ore mais a Deus. Busque mais a servir o Senhor. Busque a meditar mais na palavra do Senhor. Precisamos ser um povo fortalecidos, irmãos, na oração, na meditação da palavra. Nós somos um povo só. Nós somos um povo neste lugar aqui. E nós elevamos o nome do nosso Salvador. Vamos se fortalecer conforme a palavra de Deus nos ensina. Meditem mais na palavra do Senhor. Orem mais a Deus, busquem comunhão. E também se fortaleçam na comunhão dos santos dessa igreja. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer, vamos nos ajudar. Vamos repreender tudo aquilo contrário ao que a palavra de Deus ensina. Vamos se fortalecer. Vamos orar uns pelos outros. Vamos meditar na palavra. Vamos nos ajudar. Que o Espírito do Senhor e que Cristo possa refletir em nós. E para que pessoas possam ver Ele em nossas vidas. Vamos juntos buscar a palavra do Senhor, meditar nela, se fortalecer. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós somos uma igreja de irmãos em Cristo, mas o tempo vai mostrando que nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma grande família em Cristo Jesus, né? Então, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês.
os nossos amigos que estão vindo pela primeira vez, que vocês recebam o nosso abraço, o nosso carinho, e também dos nossos irmãos, que vocês continuem vindo, né? Que vocês possam estar vindo outra vez, e para nós é um carinho muito grande receber a todos vocês em nome de Jesus, amém? Na próxima quinta-feira às 8 horas temos o trabalho aqui de oração e meditação na palavra de Deus. Nós temos também, né, agora o primeiro retiro de homens, e se algum dos irmãos tem o desejo também de participar, procure nós para que nós possamos estar, né, te passando todas as informações. Por alguma razão, se você ainda não colocou o seu nome, né, na lista, nós temos somente 25 lugares, né, porque o lugar ele tem um tamanho específico, a casa só cabe a uma quantidade específica, né, de 25 irmãos. Então nós temos uma quantidade já, mas, né, estamos aqui reforçando para que os irmãos entrem em contato conosco, para que após os 25 não é possível dar continuidade, para que novas pessoas possam entrar. Nós só temos 12 vagas agora em aberto, somente 12, ou seja, mais da metade. Foi anunciado a semana anterior pelo nosso pastor, e nós só temos 12 vagas restantes. Eu tenho a plena certeza que será um momento espiritual, um momento glorioso, um momento muito particular da parte de Deus para todos os homens. Então se esforcem em estar conosco. Será no dia 8, 9 e 10, né, de novembro. Perdi aqui, acho que de novembro, se salvo engano, de novembro. É isso, de novembro, né? Está marcado lá. 8, 9 e 10 de novembro. E será um momento especial. O esposo conversa com a sua esposa, a esposa conversa com o esposo. Se organiza. Vai ser um momento especial. Da mesma forma que será o das irmãs, dos irmãos também será uma bênção no nome de Jesus. Temos o nosso culto também, né, a todos os domingos, né, que começa às 6h15, quando nós começamos a oração, para logo mais estarmos louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Curvem suas cabeças no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão no nome de Jesus, e todos digam: vão em paz em nome de Jesus, amém. Não saia sem cumprimentar.